Prazer estar falando com você. Você está falando de onde, Luciana? Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Que maravilha. Só vou dar uma explicada para o pessoal que está chegando agora, que não sabe, mas faz bastante tempo, acho que mais de um ano, que eu não fiz mais lives com os investidores sempre em alta. A gente fez uma grande sequência assim de podcast sempre em alta que a gente batizou na época, mas a gente está na reestreia, onde a gente está entrevistando aquelas pessoas com resultados de cair o queixo, que vão contar um pouquinho para a gente como é que conseguiram, né, uma rentabilidade como essa que você vem tendo, por exemplo, quais dificuldades você enfrentou, conhecer um pouco da sua história. E para mim, como seu mentor, como seu professor, é uma oportunidade muito grande. Para mim é um prazer conhecer um pouquinho mais a fundo essa história individual e ver todo o processo, como é que foi, né? Então, eu te Sim, agradeço sim. de coração por estar participando com a gente. Com certeza você vai inspirar muita gente e vai ajudar muitas famílias também a terem coragem, né? Criarem coragem de dar esse passo, de sair da poupança, sair da renda fixa e tudo mais. Vendo os seus resultados, você serve de inspiração. E, Luciana, em primeiro lugar, eu só quero te perguntar como é que você me conheceu? Como é que, de onde é que chegou a Luciana no programa Investidor Sempre em Alta, no Vinícius? Você lembra disso? Você sabe que você fazia uma semana de aulas antes de abrir as inscrições, né, para o curso? Uhum. Quando eu entrei, você abriu uma semana antes ainda, que foi pré, né? Antes Foram duas das semanas. aulas. Isso, foram Aham. 2 semanas. E apareceu para mim, eu falei, deixa eu ver o que esse cara vai falar, né? Aí Uhum. fui acompanhando, acompanhei as 2 semanas e entrei pro programa. Foi assim que eu conheci. Que joia. Mas apareceu assim, onde é que você viu? Foi no YouTube? Foi no Instagram? Foi um anúncio? Você chegou no canal por um vídeo? Como é que foi? Não, eu via no Instagram sempre os Uhum. vídeos, mas eu acabava não entrando. Nem entrava, passava direto. Aí um dia eu resolvi entrar. E aí que eu Uhum. comecei a te acompanhar, entendeu? Poxa, que legal. Aí você participou dessas 2 semanas das Isso, aulas. E o que te chamou a isso. atenção? O que fez você tomar a decisão de entrar no programa? Então, na verdade, assim, você deu muito conteúdo nessas 2 semanas que teve, né? Uhum. E eu até pensei, nossa, o que que ele vai dar mais, né? Depois, se ele já tá entregando quase tudo nas 2 semanas, né? Uhum. E aí, como você falava assim que a gente consegue lucrar tanto nas altas quanto nas baixas, eu até pensei, sei lá, ele deve operar vendido, alguma coisa assim. Uhum. Ah, mas aí você falou, não, operar vendido a gente não faz. Falei, então eu vou entrar para ver o que que é, né? E aí foi Uhum. isso que me chamou a atenção também. Poxa, legal. Então você já tinha algum conhecimento de mercado antes? Você já Sim, investia? sim. Desde Sim, já quando que você investia. investe? Ai, acho que tem uns 10 anos. Uns 10 Mas, anos. mas nunca ganhava dinheiro. Não, me conta mais sobre isso. É, 10 anos atrás, é, 2013, você investia no quê? Como é que foi sua jornada, assim, seu processo de investimento? O que você já tentou? Então, na verdade, eu conheci o mercado financeiro durante a faculdade, né? Era uma época que tudo subia, você comprava qualquer coisa e tudo subia, tudo você ganhava dinheiro. E aí uns Uhum. amigos me, 2002, não, 2004 a isso, 2007. isso, por ali. Uhum. Aí eles me falaram assim, tá? Eu falei, não, eu tenho medo dessas coisas. Aí um amigo falou assim, não, eu vou te depositar R$ 1.000 só para você fazer o primeiro investimento, depois você me devolve. Ele chegou a fazer isso, Caraca. e aí eu conheci e não larguei mais, né? Mas era uma época assim, que eu peguei o finalzinho dessa época de que tudo que você comprava, você ganhava dinheiro, né? 2007 eu Logo devia ser ali, depois, então. isso. Uhum. Logo depois já veio crise, aí começou a cair tudo, e daí veio o vendaval, né? De começar a investir sem ter conhecimento nenhum. A sorte é Uhum. que Não estava quando eu esperando a tava. queda. A sorte é que quando eu tava começando, então tinha pouco dinheiro ainda, né? Então eu não cheguei a perder muita coisa, Uhum. mas aí eu vim nesse processo, né? Show. Não, E, legal. E depois disso, ó, 2007, você começou a ganhar dinheiro. Veio a crise. O e que você fez depois disso? isso. Aí começou tudo a cair. Aí a gente não Uhum. sabe, não tinha conhecimento, né, nem nada. E aí eu lembro que uma época, aí se aportava mais aqui, aportava mais ali, mas não sabia muito bem o que fazer. E aí começou a cair muito, eu falei, não, eu vou tirar tudo. Aí tirei tudo, Uhum. saí da bolsa. Tá. E aí comecei a investir em alguns fundos, algumas coisas assim, e fui vindo. Nessa época que eu comecei a investir, uma corretagem custava R$ 16. Eu lembro. Hoje o pessoal é mal acostumado e não sabe, né?
É. Aí você tinha lá R$ 200 para investir, você pagava 16 para comprar, 16 para vender. Quanto que você não tinha que, Aham. né? E Não você tinha lembra que como. tinha corretora e tinha banco que cobrava ainda percentual do valor investido? Exatamente, Cobrava R$ 20, exatamente. R$ 15 mais tanto por cento do valor investido. Então era uma Exatamente. mordida assim gigantesca. Não, para quem tinha pouco dinheiro era meio que inviável, Então não tinha como, era né? inviável. Uhum. E eu lembro que até investia por uma corretora que chamava Banif Invest. Acho que era Uhum. de Portugal, uma coisa assim que a gente não tinha quase aqui, né? E era uma mordida grande. Nossa Senhora. E aí depois você foi para fundos, você ficou nos fundos até Aí quando mais ou comecei, menos? É fundo de eu renda tava fixa ou fundo de ações ou fundo de multimercado? ações. Como é que é? De ações, tá. Eu meio que tradeava um pouco os fundos, assim, né? Meio que Uhum. tradeava, assim. Caía, colocava, subia, tirava um pouco, porque, sei lá, tava tentando, né? As Aham, claro. coisas. E aí fui para essa parte do fundo. Eu voltei para bolsa quando as corretagens caíram, né? Uhum. Quando começou a cair, Cara, não estava isento ainda quando começou a cair. Foi ali quando começou a 2015, cair. né? Isso. É Uhum. exatamente 2015, porque aí era tipo, eles cobravam tipo 2,90. Eu falava, nossa, mas dois e Uhum. noventa é muito barato, vou entrar. E voltei a investir, Eu entendeu? lembro, a Clear era 7,50, foi a primeira a cair dos R$ 10. E depois acho que foi ela a primeira a ir para os 2,90. E aí depois foi caindo. Não sei se você Aí usa todas Clear ou foram outro. indo atrás, Uhum. é. E aí eu lembro também que eu comecei a investir na corretora, né? E aí, como era bem pouquinha a taxa, aí você vai, né? Na época também que eu comecei a investir, não existia, o YouTube não era assim, né? Não, Você não era tinha mato. tanta informação, Uhum. era tudo mato, é. Você pegava uns Uhum. blogs, algumas coisas, umas pessoas que falavam Fórum, umas né? Uhum. coisas, fórum, eram essas coisas. E aí, quando eu voltei a investir, aí também já tinha o YouTube, já tinha outras coisas, aí você vai pegando umas outras ideias. Mas no YouTube é tudo muito espalhado, né? Você não É, tem a sequência, né? Se você não sabe onde procurar, se você não tem referência, né? com Não adianta certeza. muito. E É. aí você foi investindo nesses fundos, tradando, não deu certo, não vinha lucratividade. Eu até tinha um pouquinho de Uhum. lucratividade, mas era muito pouco, assim. Aí quando você paga as taxas, paga as coisas, no final, né? Na No zero verdade, a eu zero tava não só sobra muito. guardando dinheiro, né? Entendi, entendi. Não Perfeito. tava investindo. E aí você entrou no programa, foi em 2022, foi em setembro, né? Isso, isso. Show, você é da turma 19. Isso. E Eu me dei ali, de presente na época. é Era meu mesmo? aniversário, eu falei, vou me dar de presente. É. Ah, que comprometimento, hein? Parabéns. É, Poucos têm é, essa postura, essa atitude. é Nossa. verdade. E nesse momento, quais eram as dificuldades que você tinha? Quais problemas você enfrentava? Assim, o que te deu um gás assim de, poxa, vou entrar no programa porque eu quero aprender esse método. Não é nem entrar no programa, mas quero aprender esse método mais detalhadamente. Você lembra qual problema que você sentia? Porque você está numa jornada de, sei lá, 15 anos mais ou menos de investimento. Então, assim, É, qual problema isso. você ainda enfrentava mesmo 15 anos depois? Você lembra? O que que acontece? Eu tive essa época de fundos, aí voltei e comecei a fazer, a tradear, né? Day Uhum. trade, swing trade, vai, vem, no começo você até ganha, não ganha. Eu falei, não, mas eu preciso focar no meu trabalho. Não adianta eu ter investimento que eu vou ficar 10 horas na frente do computador. Não adianta, é o meu Uhum. trabalho que vai me trazer o dinheiro. Eu só preciso rentabilizar esse dinheiro. Então, Perfeito. era uma coisa como você falava também, que, não, você não precisa ficar o tempo todo no computador. Eu falei, não, tem que ser uma coisa assim para mim, que eu faça e continue a vida, né? Vou trabalhar, vou fazer as Uhum. coisas. Por isso também que eu resolvi entrar. Ah, era questão de tempo, então você não tinha muito tempo, o método que Sim, você usava, poxa, determinava que você tinha que gastar muito tempo fazer o trade, né? Seja swing trade, day sim, trade, sim. e isso é uma coisa que demora para cair a ficha, né? Às vezes as pessoas, e eu recebo algumas perguntas várias vezes. Vinícius, tem como viver de bolsa? Ué, até tem, mas você tem que trabalhar, você Muito, tem que aportar por um muito período de tempo dinheiro. específico, É. ter uma boa rentabilidade. Quando você chegar num bom patrimônio, um bom volume de Aí renda você passiva, vive, você vive. Mas geralmente as pessoas querem tirar leite de pedra, né? Quando Sim, na não tem verdade como, é. o foco é justamente esse que você enxergou, né? Eu gero dinheiro por meio do meu trabalho e eu multiplico por meio dos investimentos. Às vezes a gente quer gerar por Exatamente. meio dos investimentos e não funciona. Eu preciso construir um patrimônio, preciso construir uma renda passiva e depois sim eu posso viver dos investimentos, mas antes absolutamente não tem como. E E outra como é que coisa que o você pessoal fala assim, pode falar? não, falava assim,
renda passiva. Mas se eu tenho que ficar 12 horas na frente do computador, não é Renda renda passiva, eu tô passiva. trabalhando. Era um outro Exatamente. trabalho que eu tinha. Em vez de eu estar nos horários que eu tinha descansando, eu estava trabalhando com isso. Não é passivo, Uhum. então, né? Se depende É, desta hora, não é mais e passivo. você tem seu trabalho, sua profissão, né? Mais esse tempo que dedica, acaba deixando a Sim. desejar. Eu deixei a desejar muito com a minha esposa na época que era minha noiva. Uhum. E, e sabe quando é que eu virou essa chave para mim com mais força? Quando eu fui fazer uma cirurgia, fui tirar a vesícula e eu tava parado. E eu também já passei por todo esse caminho do trade e tudo Aham. mais, eu já Sim. especulei com opções e tudo mais. E eu tive que Uhum. ficar parado, porque eu tive que fazer cirurgia e foi uma complicação, quase fui pro UTI e tal. E naquele momento eu vi, poxa, eu não sou nada, porque eu não consigo Exatamente. extrair nenhum tipo de rentabilidade sem a minha dedicação, né? Se não estiver lá, né? Exatamente. E esse é o maior ouro dos investimentos, né? A renda passiva. É você não precisa fazer Sim. muita coisa. Você vai lá uma vez por mês, olha para os investimentos, faz os aportes, rebalanceamento, tem a periodicidade específica e acabou. Não precisa mais ficar Exatamente. dedicando tempo à toa. Exatamente. E como é que vamos lá, você entrou no programa em 2022, setembro, e você montou sua Isso. Magar quando mais ou menos? A sua Ah, carteira? acho que umas 2 semanas depois Ah, como eu já já focou e tinha, foi para ação. não, eu já Uhum. tinha a minha carteira montada, né? Tá. Eu remanejei toda ela de acordo com o curso, né? Depois. Então Uhum. eu já tinha esse dinheiro, eu só remanejei, né? Reanalisei tudo que eu precisava mudar, vendi o que tinha que vender, comprei o que tinha que comprar e daí já toquei. Foi umas 2 semanas Ah, depois. sem resistência, assim, vendeu o que tinha que vender, comprou o que tinha que comprar. Ou como Não cem é que por foi? cento, né? Hum. Eu acho que você não lembra, mas a gente fez uma mentoria logo no começo e eu tinha te perguntado, né, de Magazine Luiza, vou vendendo, vê se falou, Hum. vende. Eu não vendi ainda. Não vendi Senão mil minha, pau. senão minha carteira estaria melhor. Estaria ainda melhor, né? Porque caiu o quê? Estaria. 90% desde lá, 80%? Por aí, Agora né? tá com 60 e poucos, é. É, Jesus amado. Mas, ó, isso Ela é tá um. dormindo. Tá dormindo, tá hibernando, tá lá. Mas olha, isso é um baita de um exemplo. Você lembra que lá no programa eu falo sobre os ganhos da diversificação? O foco da gente Sim. não ficar noiado com, ai meu Deus, quanto que está subindo um investimento ou caindo outro? Porque ó, você continuou com uma ação que foi muito mal nesse período e mesmo assim você está com baita no resultado. Com uma ótima Uhum, rentabilidade, sim, mesmo tendo, sim, digamos assim, uma laranja podre na carteira, digamos sim. assim, né? Pelo menos temporariamente. Então, quando a gente Então, diversifica corretamente, acaba que você consegue ter um resultado positivo mesmo mesmo com assim. erros pontuais. Aham. E até agora, no final do mês passado, eu era época de rebalancear. E Uhum, aí eu tinha uma ação lá que aí eu reanalisei e não passava mais os parâmetros. E eu tava, uhum, tipo, com R$ 100 negativo nela, assim, né? Aí eu uhum, peguei e falei, não, eu vou fazer o que o método manda fazer. Aí eu peguei uma outra do mesmo setor que passou, eu vendi todas as que eu tinha e comprei a outra no mesmo dia. uhum. E já tô assim com lucro mais do que o que eu tava perdendo na outra. Poxa, que Entendeu? maravilha. Pouco tempo depois ela já passou o que a outra tava perdendo. Ah, que Entendeu? ótimo. É bom isso, sabe? Quando você segue, porque eu já. Isso eu lembro de um caso. Magazine Luiza, que você comentou agora. Eu investi em Magazine Luiza em 2018, que foi o último ano que ela teve uma margem líquida acima dos 5%, que é um dos nossos parâmetros ali do checklist. Uhum. 2019 caiu a margem líquida para 1,5%. E aí eu decidi vender. E quando eu fiz essa venda, eu tava com. Não, não, desculpa. Eu tinha lojas americanas, em 2018, mas algum indicador saiu fora. E aí eu comprei Magazine Luiza. E aí eu vendi lojas americanas com 20% de prejuízo e depois eu vendi Magazine Luiza com 100% de lucro e as lojas americanas recém tinham voltado por 0 a 0. E Uhum. naquela época, faz muito tempo que isso não acontece, mas naquela época a Magazine Luiza passava nos nossos critérios. Passava em preço, Então. passava em tudo, É. e absolutamente tudo. Depois Uhum. acabou que esticou o preço pra caramba e não teve mais jeito, não teve mais como entrar. Mas que legal. Aí você montou, digamos assim, por fim de setembro, início de outubro, Isso. e como é que estão os seus resultados até hoje? Então, eu tava com 29 ponto alguma coisa, já tá batendo 30 já. Tá batendo Poxa, trinta que por maravilha. cento É. Uhum. Que show. 30% em 10 meses. E ó, nesse É. período de tempo você enfrentou eleições, você enfrentou o tal do 8 de janeiro, você enfrentou a possibilidade da taxa Selic a 15%, que virou meio que consenso. Depois, agora o Aham. período de queda da taxa de juros.
Você conseguiu Tranquila, perceber? Pô, olha aí, já ia te perguntar isso. Como é que você ficou em todos esses períodos de tempo? tranquila, tranquila. Ó, eu antigamente, eu ligava meu computador no trabalho, já abria a corretora, né? Automaticamente, Uhum. tum. Hoje em dia eu não abro mais. Eu não abro mais, eu abro no dia que eu tenho que mexer, E por que que você entendeu? abria De sempre antes? resto, porque como eu fazia bastante trade, aí eu tinha lá comprado uma, subiu 2, 3%, eu ia e vendia uma parte. Ou caía, eu Uhum. comprava mais uma parte. Geralmente fazia duas entradas, fazia uma entrada com a metade do capital. Caso caísse, eu entrava outra metade, e se subisse, eu já levava. Hoje em dia, eu não me preocupo mais com isso, entendeu? Ah, isso aí. Ó, você que passou por isso sabe que isso é melhor do que ganhar dinheiro, né? Melhor, melhor coisa. Essa É igual, liberdade, essa tranquilidade. eu vi não lembro quem foi que falou, o dinheiro ele tem que ser a finalidade de você ter tranquilidade. Se o dinheiro você tiver para te tirar a paz, não funciona, entendeu? Não vale a Não pena, justifica, não vale a pena. entendeu? Se você Concordo for com para você. você ser milionário e não ter paz, não ter sossego, que adianta? Não adianta nada, Não adianta nada. né? Poxa, que legal. E ó, nesse período de tempo, eu tô até olhando aqui tem uma tela aqui do lado, que eu tô olhando um gráfico aqui. A gente teve uma alta nas ações, depois uma grande queda nas ações, agora uma alta nas ações, a mesma coisa para o dólar, só porque é ao contrário. Com as anti-ações, você entrou no ouro, ele começou a valorizar ali bem em outubro, e agora ele vem caindo. E olhando assim para a sua carteira, eu sei que você não acompanha muito, você não tem essa necessidade, acabou de falar para a gente, Aham. graças a Deus, se libertou disso. Mas você conseguiu perceber nos seus investimentos que você estava lucrando tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, Sim, independente do que acontecesse, mesmo com toda essa sim, volatilidade? sim. Eu percebi assim que, vamos supor, na época que as ações estavam caindo, a minha carteira não caía tanto quanto a bolsa caía, porque tinha as Uhum. anti-ações balanceando. Elas subiam, então meio que balanceava assim. Eu Uhum. via que eu não estava perdendo, que eu estava ganhando na outra parte, enquanto uma estava caindo, entendeu? Então isso Poxa, que daí maravilha. foi bem legal, Que maravilha. Então o método funciona. Pelo menos para funcionou, você funciona. Que funcionou. legal. Que joia. E assim, teve alguma coisa que passou na sua cabeça, assim, antes de você entrar no programa, que te dizia assim, ó, poxa, Luciana, será que você deve entrar? Você comentou ali, né? Entreguei bastante conteúdo, eu tenho esse perfil de aprofundar a análise, de não ficar Aham, segurando coisa. é. Mas, além disso, teve algum outro ponto que te disse assim, ó, poxa, Luciana, deixa isso aí para depois. Você já investe há 15 anos. Por que que você vai entrar no programa agora? Ou não? Então, na verdade, você sempre fica com o pé um pouquinho atrás, porque hoje em dia você tem milhares de cursos que aparecem na sua tela a todo momento. E aí você não tem referência de o que vai ser bom e o que não vai. Eu cheguei a pensar, não vou investir esse valor agora, porque vou pegar esse valor e vou investir em outra coisa, né? Mas eu falei, não, eu preciso dar um passo a mais. Você tem que decidir dar um passo a mais. E você dava aquela garantia também, né? Acho que era. Você dava garantia de 14 dias, uma coisa assim, né? Do curso. Uhum. Para você ter uma ideia, em 14 dias eu já tinha terminado o curso. Se eu Caraca. quisesse, né? Se eu achasse que Aham. você não fosse entregar o suficiente, mas eu falei, Podia pedir não, dinheiro de volta com merece. todo o conteúdo. Sim, sim, já Uhum. tinha feito o curso. Só faltava o módulo internacionalizar, todo o resto eu já tinha feito tudo. Mas eu falei, não, tem muito conteúdo aqui, tem muita coisa, vou continuar. Tanto que depois eu ainda reassisti o curso de novo, mais pra frente um pouco, eu reassisti. Tem as aulas que você coloca depois extra, tudo, né? Uhum. E agora Cara, que assisti a legal. de opções, Ah, sim, os bônus que a gente incluiu. isso. E olha só que legal, eu lembrei de uma coisa. Na última vez que eu fiz essa sequência assim, de lives com alunos, com o resultado e tudo mais, olha, para não dizer todos, mais de 90% assistiu às aulas duas vezes. Que é a recomendação que eu dou lá no módulo zero, mas Aham, mais da metade das pessoas não assiste. mas Você você sentiu sabe, uma percepção diferente na segunda vez? Tipo, sim, coisas que você não pegou na primeira? sim. É, na verdade, assim, você nunca consegue captar tudo na primeira vez que você assiste, porque é muito conteúdo, é Uhum. muito denso, né? Em qualquer coisa na vida que você está aprendendo, às vezes você não consegue captar tudo em uma vez só. Então, o ideal é que você assista tudo e aí lá no final sua margar tá montada, tá tudo certinho, volta a reassistir, porque sempre alguma coisa você vai pegar a mais, É sempre um né? E fora insight, um detalhinho, alguma coisinha isso, assim que passa, né? exatamente. Poxa, que joia, que maravilha. Muito bom ver essa sua trajetória, essa jornada. Eu comento lá no último módulo, né? Eu estou interessado, e eu comento antes de vocês entrarem no programa. Eu não estou interessado em te passar um login e uma senha. Eu quero seu print, eu quero seu resultado, eu quero uma live comigo. Isso, Que bom que você está aqui hoje. exatamente. Mas que joia. E Luciana, me diz assim,
Que dica você daria para uma pessoa que está pensando em implementar o método? Poxa, assistiu os conteúdos, fez que nem você, assistiu vários vídeos, viu como é a sistemática e tal. O que que você diria para uma pessoa? Uma dica, tá? Para uma pessoa que Uhum. está pensando em implementar o método. O que que você diria? Eu acho que assim, se uma pessoa estiver começando, não tiver experiência, estiver começando a implementar o método e ainda se sentir insegura, começa com pouco. Vai aos poucos, vai pôr no pé, né? Põe o pezinho no na Uhum. beirada da piscina e começa a implementar. Na hora que você começar a ver os primeiros resultados, aí você mergulha de cabeça, com certeza. Porque Poxa, não tem muito erro. é, não faz sentido. E às vezes as pessoas ficam muito afobadas, né? Quero começar logo, quero Sim, investir tudo. Não, vai devagar. Às vezes, ah, meu é. Deus, mas eu perdi tanto tempo. Pois é, mas se você Não, cometer um mas deslize, mercado você tem todo pode. dia. Mercado tem... Oportunidade tem todo dia, né? Todo Seja dia. de um lado nas ações, seja do outro lado nas anti-ações. Sempre tem. É. O pessoal fala que o investidor ele tem mais medo de perder a oportunidade que de perder dinheiro, né? É verdade. Na O verdade, famoso ele quer a FOMO. oportunidade, né? Uhum, exatamente. E uma última pergunta que eu vou te fazer, Luciana. Você consegue traçar um paralelo assim da Luciana antes do programa, a forma como você investia, e a Luciana depois de implementar o método? O que que você vê de diferente assim na investidora Luciana, na pessoa Luciana no dia a dia, na hora de investir? Você consegue traçar uma correlação, assim, uma transformação? Então, eu acho que antes, na verdade, eu não era investidora. Eu era, sei lá o que, né? Porque eu não tinha quase conhecimento, né? Eu ia indo conforme a onda me levava, né? E depois do curso, aí eu acho que eu me tornei investidora de verdade, porque agora eu sei, para você ter uma ideia, antes nem os percentuais eu dividia. Quantos por cento em uma ação e outra. Na verdade, eu comprava lá 100 dessa, 100 dessa, 100 dessa. É diferente você Uhum. comprar 100 que vale 23, 100 que vale R$ 2, né? Tinha muito Então, dinheiro numa até ação e pouco no outro, não tinha uma organização, uma isso. sistematização, assim. Exatamente. Não sabia fazer isso. Eu aprendi isso tudo no curso, entendeu? E na vida pessoal, assim, mais tempo, mais tranquilidade. Antes, até de final de semana, eu estava lendo alguma coisa, estava vendo alguma coisa hoje em dia. Às vezes, vendo muita notícia que. Aí você fala, ah, tá, o resultado, não sei o que, não sei o que, você vai e compra, mas já está precificado antes, entendeu? Aí não adianta muito, é ter tranquilidade, confiar no método, aplicar o que está dizendo lá e esperar. Não tem o que fazer, entendeu? Não precisa mais de muita coisa, não. Hoje em Maravilha. dia, Menos eu, na tempo, mais verdade, resultado. exatamente. Hoje em dia, o que eu faço? No último dia do mês, eu abro a minha carteira. De vez em quando eu até dou uma olhadinha, mas, né? No final do mês, eu abro a carteira, coloco lá na Magar os valores que tem naquele dia e vejo o que, que eu tenho que rebalancear. Como eu ainda não tô, ainda tô fazendo aportes, né? Então, eu Uhum. tenho lá um valor para aportar, eu vou olhar lá onde a Magar já me fala onde eu tenho que aportar, vou lá, aporto, acabou. Se eu tiver que vender alguma coisinha, eu vendo. E dali 3 meses eu rebalanceio. Só isso, Poxa, mais nada. que Mais maravilha. tranquilo. E o que que você achou das ferramentas da planilha? Assim, a gente busca produzir o máximo de ferramentas possível sem gerar excesso, né? Para ajudar a definir um aporte assertivo, saber como rebalancear e tal. Isso te ajuda, essas ferramentas que a gente Sim, oferece? sim, ajuda muito. Eu uso sempre, sempre uso. Poxa, maravilha. Tenho todo o material guardado, para às vezes eu tenho alguma dúvida na hora de analisar, né? O Uhum. PL, o PVP, como a gente não vê no dia a dia, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, Claro. mas tem o material lá, aí já vou, consulto o que precisar de consultar, e é bem tranquilo, muito fácil. Poxa, que maravilha. Luciana, obrigado. Prazer conhecer a sua história, prazer falar com você. É só o começo da jornada, são os primeiros 10 meses da investidora sempre em alta. Mas qualquer dúvida que surgir, qualquer necessidade que você tiver, conta com a gente que a gente está junto nessa jornada, tá bom? E parabéns pelos Tá. resultados, viu? Mérito seu, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo. Meu curso vence agora o mês que vem, mas eu continuo com ele. Vou renovar e continuo. Ah, vai ser um prazer ter você. E ó, tem uma novidade que vem por aí. Já te adianto, acho É, que você vai gostar. Tem uma novidade. ah, Não, não é? posso anunciar agora, Não, vou é deixar claro, o não vai spoiler. contar, né? É. Mas tem uma novidade que a gente está preparando por aí que eu acho que vai ajudar bastante e um foco numa aceleração do resultado. Acho que você vai gostar bastante, pelo que eu já Legal, consegui ver do seu perfil. Tá bom? legal. Um Obrigada, abraço, viu? Tchau, parabéns. tchau.